aos vivos. Muito boa tarde, galerinha do Segundaço, Segundão. Você que está nos acompanhando pela plataforma, você que está chegando aí na sua sala de aula, na sua escola, seja bem-vindos. Mais uma aula de história com o tio Flávio e a tia Joyce aqui aos vivos, fazendo a parte da interpretação na forma de Libras. Para a galerinha, todo mundo, todos terem acesso à educação, à informação, a esse projeto brilhante, que é o projeto do Canal Educação. Tem a proposta de levar para todos os rincões. Por isso que eu digo, pelas várzeas, pelas chapadas, pelos sertões do Piauí. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador. Cada um aqui tem o seu próprio sol. É privado, cada um leva o seu, viu? Eita, povo, vamos lá. Olha, hoje nós vamos falar do meu amigo Marquês de Pombal. É o famoso período pombalino. É a fase do despotismo esclarecido em Portugal. Muito importante para o Brasil, muito importante para o Piauí, velho. O Piauí foi criado na época do meu amigo Marquês de Pombal. E a nossa primeira capita, que é Oeiras. Oeiras vai nascer em homenagem ao Sebastião José de Carvalho e Melo, que não era marquês ainda, era conde de Oeiras. Conde da cidade de Oeiras. De boa? Vamos pegar aqui a canetinha para dar o pontapé inicial. Deixa eu ver aqui, canetinha de breu, vem cá. Eu venho lá do sertão, viu? Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão, vem lá do sertãozão. Tá aí a temática, é a terceira semana, eu acho, que nós estamos com a temática sobre iluminismo. Hoje trazendo um pouquinho para o Brasil e para Portugal, mas basicamente é um pouquinho do iluminismo nos países absolutistas. O tempo das luzes, a primazia da razão em Portugal e depois no Brasil, viu? As medidas do Marquês de Pombal para cá. Então já estou colocando para você que nós tivemos 3 aulas esse mês e todas elas foram com a temática de história geral, o iluminismo, os teóricos, o antigo regime. E hoje nós vamos dar uma pincelada na época que o Brasil era colônia de Portugal. Colônia de Portugal. Então, aí algumas imagens do Brasil colonial, remetentes à época que o Brasil era explorado, pertencente e submisso a Portugal. Fechou naquele último quadrinho, que é o Independência ou Morte rompendo com Portugal, fazendo a independência, esse ano centenário da independência, né? Tá aí, meu amigo Pombal, Marquês de Pombal. Antes de ser Marquês, ele foi conde. Conde de Oeiras. Conde da cidade de Oeiras, meu amigo Pombal. E o que é que tem importante do Pombal? Primeiro, olha um pouquinho do racional, ó. Olha um pouquinho da razão. Olha os projetos de reconstrução de Lisboa. Olha ali mostrando a cidade reconstruída, moderna, transformada. Está aí um retrato do meu amigo Marquês de Pombal, de 1776, o apogeu do governo dele, né? Como espécie de primeiro-ministro em Portugal. E lembrar que o Pombal vai ser o principal representante do despotismo esclarecido em Portugal. É um déspota, é um governante autoritário, um tirano. Mas ele é influenciado pelas ideias iluministas. Vai parecer um pouquinho com o Getúlio Vargas. Foi autoritário, foi ditador, mas garantiu alguns direitos à classe trabalhadora. Era o pai dos pobres, um ditador, pai dos pobres. Tal qual Vargas, amado e odiado em Portugal. Tal qual Getúlio, amado e odiado. Então ele vai ser um dos representantes do absolutismo, ele não, o rei de Portugal. De boa, mas durante a gestão dele. E ele vai manter o controle das colônias e do comércio, tal qual previa o mercantilismo. Portanto, ele não dá liberdade de comércio,
De boa. E as ideias da Ilustração. Um pouquinho das ideias iluministas. Bom dia, tia Rosinha. Alô, tia Rosinha, aos vivos aqui no estúdio com a gente. Tia Rosinha, é boa tarde mesmo, é boa tarde, povo, boa tarde, povo. Hoje a temática é o despotismo esclarecido em Portugal. Déspota, tirano, ditador, absolutista, esclarecido, ilustrado, ideias iluministas. E a figura principal, esse cara que eu coloquei aqui o nome como Marquês de Pombal. É o famoso período pombalino, uma fase da história de Portugal que vai ter uma mega influência para nós e uma importância para nós, principalmente para Piauí. Haja vista que vai ser ali que vai ser criada a capitania do Piauí. Vamos começar com ele? Tá aí o Pombal, com a insígnia aí da Ordem de Cristo. Tem autor que associa a Ordem de Cristo com a Ordem Maçônica. Tem autor que relaciona a Ordem de Cristo com a Ordem Maçônica. Será que o meu amigo Pombal era maçom? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Um governante iluminado pode governar sem o povo. Deve governar sem o povo. Mas deve fazer a favor do povo. E nunca, never, das ordens privilegiadas. Sabe quais eram as ordens privilegiadas em Portugal? A nobreza e o clero. É mesmo, tio. Eram as classes sociais que eram beneficiadas no antigo regime. Em Portugal não era diferente. Em Portugal não era diferente. Eu estou dizendo assim, ó. O Pombal vai questionar as ordens privilegiadas. Então você já vai ver que ele tem um pouquinho de iluminismo. Ele vai ser contrário aos privilégios das classes sociais, que era a nobreza e o clero. De boa? Deixa eu ver. Alô, Jade, da cidade de Isaías Coelho, Escola Luiz Ubiraci de Carvalho. Tio, estamos assistindo aqui na sala pela TV. Beleza, beleza, Jade. Jade é Maria Eduarda, viu? Maria Eduarda Rocha. Estamos aos vivos também, aos vivos, com Dom Inocêncio, Terra Boa, com o Uruçuí. Alô, Uruçuí, capital são duas cidades piauienses que têm ganhado assim um crescimento fenomenal, viu? Uruçuí cresce muito rapidamente por causa do agronegócio, a produção de cereais, de soja, e Dom Inocêncio pela recente instalação de usinas eólicas e de usina solar, e Dom Inocêncio também, um comércio pujante, o fluxo de carro, de pessoas, tudo isso faz a movimentação, faz a economia movimentar ao saltar dos olhos. Vou passar, nós vamos falar muito desse cara aqui hoje, viu? Esse cara aí, ó. Olha a Europa, olha a Europa. A Europa estava em ribuliço. Como? Em ribuliço. Foi eu que botei a palavra, viu? Tio, essa palavra é do povo do interior, eu sei. A Europa estava em ribuliço, principalmente, olha, com o avançar das ideias iluministas. Com o avançar das ideias iluministas de liberdade, de igualdade, de fraternité. Olha aí. Alô, Samires de Carvalho, galerinha que está lá na Escola Ubiraci de Carvalho, em Isaías Coelho. Alô, você de Isaías Coelho, hoje sobre o meu amigo Pombal. Antes, olha a Europa. Olha as ideias liberais iluministas. Olha a burguesia politizada querendo participar do poder, velho. Mas o poder é concentrado nas mãos do rei. Mas a burguesia vai dizer, nós vamos derrubar esse rei, velho. Vão ser as revoluções burguesas. Então, uma burguesia politizada buscava espaços, poder e fim dos privilégios sociais. Fim dos privilégios de classe, que nós tínhamos característicos na sociedade europeia. De boa? Então, esse questionar o ancien regime, olha aí, o antigo regime,
vai provocar as revoluções e parte delas, burguesinha, 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 só um filé, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Aí é burguesia assim, ó. Ah, tá no real, viu? Vão ser as revoluções burguesas, galerinha. A burguesia vai tomar o poder primeiro nos Estados Unidos, depois a famosa Revolução Francesa, galerinha. Passando. E aí, claro, vem um elemento que vem lá do iluminismo, a ideia da igualdade de todos perante a lei. Cuidado que os iluministas, à exceção do Rousseau, os iluministas não eram favoráveis à igualdade socioeconômica, não. É igualdade perante a lei, igualdade jurídica. E, claro, combater a intolerância religiosa. Para isso era necessário transformar o Estado num Estado laico, num Estado não religioso, não vinculado à religião. E, por último, alguns países absolutistas resolveram fazer algumas reformas modernizadoras. E essas reformas modernizadoras eram inspiradas em algumas ideias iluministas. Mas eles mantêm o despotismo, velho. É o despotismo esclarecido. É um déspota. São João da Varjota é um déspota, é um tirano, velho. Boa tarde, Adriel, Samires, Maria Fernanda, lá em Isaías Coelho, galerinha de Isaías Coelho, galerinha de Uruçuí aos vivos também. Seu Jorge, deixa na tela aí pra galerinha fazer o print, essa parte inicial. Beleza, seu Jorge. Beleza, seu Jorge. Alô, Zilma Seduc. Alô, galerinha de São João da Varjota, do Inocêncio 5, Uruçuí 5. Galerinha na escola Ubiraci de Carvalho, lá em Isaías Coelho, Milene, Damires, Maria Fernanda. Galerinha logada aí no canal. Vamos passar? Olha, tá aí um pouquinho da era pombalina para o Brasil. Pombal, esse cara aí. Pombal é uma cidade portuguesa, viu? A Europa vivia o iluminismo, a Revolução Industrial. O Pombal estava antenado nessas transformações que ocorriam na Europa. Ele via isso daí, era visível, né? E o Brasil, ó, o Brasil vivia o apogeu das minas do ouro, é século XVIII. É o apogeu da mineração, galerinha. Mas nós tínhamos tido a expansão territorial com os bandeirantes, a criação do gado, os padres jesuítas e a exploração do ouro. Só que o ouro vai deixar buracos no Brasil. Palácios em Portugal e fábricas na Inglaterra. Durante o século XVIII, assim as medidas do Pombal para nós, ó.
vai prender e expulsar os padres jesuítas de Portugal e de todo o império, belezinha? Vai transferir a capital de Salvador, Bahia, território africano. Baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz, um tambor. Transferiu para onde? O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Todo o povo da favela. Aquele abraço. Ai, a Rosinha tá fazendo ali corretinho, viu? Ei, transferiu a capital de Sal para o Rio, por quê? Porque o Rio estava mais próximo à região das minas, para fiscalizar as minas. Porque o porto do Rio de Janeiro passou a ter uma movimentação muito maior do que o porto de Salvador. Porque o ouro estava na bola da vez e o açúcar estava em crise, viu? Salvador é o açúcar. Vai ter a lei da liberdade dos índios, você vai ver depois, e a mega produção de algodão no Nordeste. O Maranhãozão ganhou muito dinheiro produzindo e vendendo algodão para as Europas, viu? E as capitanias não são mais hereditárias. As capitanias deixam de ser hereditárias e passam a ser capitanias reais. De novo, capitanias reais. Então, o despotismo é uma mistura de absolutismo com iluminismo, galerinha de Dom Inocêncio. Poder absoluto do rei, influenciado por algumas ideias iluministas. Perfeito? Beleza, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho o despotismo, o que é déspota? Um governo tirano. Despotismo esclarecido. Lembrar que o antigo regime era absolutismo, mercantilismo e privilégios sociais. Mas os países europeus durante o antigo regime puderam acumular real. Sabe quem acumulou muito dinheiro? A Inglaterra, os ingleses acumularam muito real e eles foram investir em quê? Nas grandes indústrias. Olha aí, ó. Viabiliza a Revolução Industrial. Onde? Na Inglaterra. Inglês. Ela tem início na Inglaterra, viu, galerinha? A Revolução Industrial, século XVIII, ela é muito íntima da Inglaterra. A gente vai ver essa temática no próximo mês, viu? Então, o dinheiro acumulado pelos países europeus durante o antigo regime vai permitir a Revolução Industrial inglesa, principalmente. Olha lá aí, ó. As fábricas nascendo na Inglaterra. Mas a Inglaterra vai passar a propor que o Estado não intervinha na economia. Vai passar a propor que não existam barreiras entre os países para fazer comércio. Vai passar a propor que os reis não cobrassem mais tributos. O nome disso é liberalismo. Liberalismo comercial. Mas como não vai se suceder, ó, porque para ser um país ou um mundo de economia liberal, não pode mais o Estado intervir na economia. Olha aí, ó. E o Estado era interventor, tinha barreiras alfandegárias, tinha limitação ao comércio, havia isso? Havia. E para poder, claro, não haver a destruição do absolutismo, nós tivemos o despotismo esclarecido. Não havendo nem o fim do mercantilismo e nem do absolutismo, você vai dizer que alguns países foram influenciados pelas ideias liberais inglesas e pelos questionamentos vindos do iluminismo, que você vai ver já já. De boa? Estamos ao vivo com o Uruçuí, tópico Uruçuí 5. Galerinha de Uruçuí, rapaz, terra do agronegócio. Passando. Meu amigo Marquês de Pombal, é esse cara aí, gostoso, ó.
É esse cara aí gostoso, ó. O nome dele é Sebastião José de Carvalho e Melo. Tem esse nome todinho? Tem. Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele vai ser uma espécie de primeiro-ministro de Portugal. Por que eu estou dizendo que é uma espécie de primeiro-ministro de Portugal? Porque Portugal não é uma monarquia parlamentar, mas o rei deu todo o know-how, deu todas as cartas para que o Pombal pudesse fazer umas reformas em Portugal. Ó. E esse período da história portuguesa é chamado de despotismo esclarecido. Déspota, governo autoritário, tirano, ditatorial, mas influenciado pelas ideias iluministas. É como se tivesse um pé no passado e um pé no futuro. Ah, galerinha. Boa tarde, Moniquinha. Moniquinha lá na cidade de Isaías Coelho, rapaz. Deixa eu passar mais, deixa eu passar mais. Isso em Portugal, ó. Isso em Portugal. Mas teve na Espanha, teve também na Prússia, na Rússia. Bacaninha. Coloquei assim, ó. Foi uma espécie de reação do absolutismo do antigo regime ao avanço das ideias liberais e do conjunto de transformações que ocorria na Europa naquela época. E era. Na prática, foi a reforma das monarquias absolutistas, despotismo esclarecido, monarquia absolutista, incorporando alguns elementos do iluminismo. Incorporando alguns, cuidado, muito cuidado, galerinha, sem abandonar, pelo contrário, vai reforçar o poder do rei, ó. Não vai questionar, vai aumentar o poder do rei. O absolutismo sendo fortalecido. Portanto, aí está um conceitozinho do meu amigo Pombal se tornando todo poderoso, espécie de primeiro-ministro em Portugal. Belezinha? Alô, Sobreira, alô, Gabriela Sobreira, boa tarde para Sobreira também. Deixa um minuto na tela, seu Jorge. Aos vivos e a cores. Tio, São José do Peixe, galerinha de São José. Tema da aula, tio. Per favor, em italiano. O tema é o período pombalino. Pombal é esse cara que eu estou apresentando aí nesse foto, viu? Nesse foto. É uma espécie de ministro em Portugal que deu as cartas em Portugal por 27 anos, olha. É um período longo da gestão. Enquanto o rei Dom José governou Portugal, na verdade, quando o rei Dom José foi vivo e rei de Portugal, quem deu as cartas em Portugal mesmo foi o Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro conde de Oeiras e depois Marquês de Pombal. Esse cara aí, ó, tá vendo essa imagem aí, olha? Ele tá mostrando Lisboa, a capital de Portugal,
sofreu com um mega terremoto, provocou uma tsunami, a água destruiu um bocado de casa, aquela onda zona doida. Meio mundo de gente morreu, incêndios, meio mundo de gente estava nos navios, morreram também. Foi uma peleja em Portugal. E ele recuperou Lisboa, transformou Lisboa, fez um projeto arquitetônico para Lisboa. Respeite meu amigo Tiãozinho, viu? Sebastião José de Carvalho e Melo. O governo de Pombal, contexto da Europa, avanço das ideias iluministas. Na Europa, havia a propagação das ideias iluministas. Liberdade individual, liberdade política, limitar o poder do rei. Havia? Sim. E havia também uma expansão das ideias liberais. E, rapaz, aqui quem mais defendia ideias liberais era a Inglaterra. Para os ingleses, meus pimpolhos, se não tivesse o Estado se intrometendo na economia, muito mais melhor, viu? Muito mais melhor. De boa? Muito mais show. Aí eu coloquei mais ainda, ó. Quais eram os objetivos? Quais os objetivos do governo de Pombal? Primeiro, que Portugal diminuísse a dependência inglesa. E que dependência é essa? Era a dependência de um acordo feito desde 1703, chamava Tratado de Methuen. Tratado de Methuen. Tio, eu peguei uma questão, não chamava Methuen, chamava Tratado de Panos e Vinhos. É a mesma coisa. Foi um acordo entre Portugal e Spanish, vou botar aqui, ó, Portugal e Inglaterra. Foi um acordo entre Portugal e Inglaterra de os portugueses vão vender vinho para os ingleses sem os ingleses cobrar imposto. Beleza, beleza. E os portugueses vão comprar tecidos da Inglaterra sem cobrar impostos. Beleza. Só que a balança de Portugal com a Inglaterra era negativa. Porque Portugal comprava mais manufaturados do que os ingleses compravam vinho. E era. De novo, Portugal comprava mais manufaturados, tecidos, do que vendia vinho. Então, a economia de Portugal estava deficitária. De novo, deficitária. O déficit na balança de comércio. 2. Reforçar a autoridade do Estado. No piauiês, quem manda nessa bodega sou eu. Ah, papai. Quem manda nessa bodega sou eu. Vou passar ali na frente. Seus lábios, se tu, por favor, diz pra mim. Não quero mais imaginar segredos. Por favor, dividir os lábios divididos. Eu não sei cantar outro, mas é assim. Coração partido. Eita, tio, tempo pra copiar. Não, Urusui.
Ira, depois você pode fazer o print ou então baixar. Os professores mediadores também podem baixar, galerinha, o slide. Lembrar que o slide fica disponível na plataforma, ele é editável. Portanto, esse textozinho que você está vendo aí, o professor pode, no Piauí, pode mexer nele, né? Pode melhorar, incorporar mais informações, colocar um texto, novas imagens. Tem essa possibilidade? Tem. Vou passar. Beleza. Teve um atentado ao rei. O nome disso é regicídio. Ixi, Maria. Regicídio. Tentativa de assassinar o rei. O Pombal explorou demais isso daí, porque ele vai jogar a culpa aos inimigos do rei. Melhor dizendo, aos inimigos do Pombal. Ah, pai, o cara é ninja, velho. O cara é ninja, viu? Ele vai utilizar do atentado ao rei Dom José I para perseguir os seus inimigos políticos, que eram dois, principalmente, galerinha. Eram os padres jesuítas, Ide Maria, e era a nobreza, a alta nobreza. Ah, meu parente. Era. Vamos lá pro Pombal, ó. Vamos lá pro Pombal. Governo de Pombal em Portugal. Governo de Pombal em Portugal. Governo do famoso Marquês de Pombal em Portugal. Primeiro tópico, ele vai buscar eliminar os poderes paralelos do Estado. Quem é que tinha um poder em paralelo ao Estado? Eu vou botar bem aqui, ó. Os padres jesuítas, que o Pombal dizia, eles formam um Estado dentro do Estado, não pagam imposto, têm suas próprias leis, seguem suas próprias regras, têm uma fortuna. Estão concorrendo com o poder do rei, velho. Nós vamos eliminar ele. E da nobreza. Da nobreza que ele chamava parasitária. Era um parasita do Estado. Cargos altos, pensões, na corte, comendo aquelas comidas gostosas. O Pombal disse, cara, eu vou tirar essa vida boa desses caras, velho. Eu vou sim. Então são esses dois grupos principais que na interpretação do Pombal, vamos dizer assim, eles diminuíam o poder do rei. Se você eliminar os caras que são fortes dentro de Portugal, que eram os padres jesuítas, e a nobreza, o rei fica mais forte. O rei fica mais forte. Para isso, ele vai eliminar os privilégios de nobreza. Quais eram os privilégios de nobreza, tio? Juízes especiais. Juízes especiais. A nobreza podia portar armas. A nobreza não paga impostos. Não pagava impostos. A nobreza impostos. A nobreza recebia pensões do Estado vitalícias, velho. Ah, não dá para narrar, é muita coisa, de boa. A nobreza gozava de muitos privilégios. E o Pombal vai dizer, brother, se a nobreza só ela começar a pagar imposto, o Estado começa a arrecadar mais, né? Só ela pagar imposto, o Estado começa a pagar. Só nós não pagar mais pensão, vai ser bom para nós, viu? Eita, rapaz. E buscou um equilíbrio na balança de comércio com a Inglaterra. Lembrar lá do Tratado de Panos e Vinhos, que deixava a balança de comércio portuguesa negativa. Tio, eu peguei uma questão e chamava balança deficitária. É a mesma coisa, negativa. Negativa. Mais ainda, ó. Vamos reduzir as importações, principalmente da Inglaterra. E para isso a gente tem que incentivar a produção interna. Vamos produzir lã, vidro, pólvora, tecidos. Nós precisamos produzir tecidos para não comprar mais dos ingleses, velho. Deu para ver o que é que o Pombal está querendo lá em Portugal? Mas para isso, mais ainda, ele decidiu reforçar os monopólios nas colônias. Nas colônias. E uma rigidez fiscal nas colônias.
Então, só uma empresa vai poder vender para uma região do Brasil, ligada ao Estado. Só uma empresa vai poder vender para a região da Índia, ligada ao Estado. Para Angola, é a mesma coisa. É. Eu coloquei mais ainda, ó. O Tribunal do Santo Ofício, que perseguia muito os judeus, eu vou botar assim, ó. Perseguia os descendentes de judeus. Eram chamadas práticas judaizantes. E os descendentes de judeus em Portugal eram chamados como? Cristãos novos. Cristãos novos. E eu estou lhe dizendo que por essa perseguição o Pombal disse, não, a Inquisição não vai fazer que... Ok, galerinha. Ok, povo. Foi as pílulas do Marcofone. Marcofone. Eu estou dizendo que o Pombal buscou retirar a influência do clero na educação lá. Bacaninha. A Universidade de Coimbra agora vai estudar medicina, física, as humanidades. Tio, tinha muita teologia até então, agora vai diminuir, velho, diminuir. E aí lá, é como se fosse uma espécie de ensino primeiras letras, né? Comércio, aula de comércio, ensino técnico e primário. É meio que buscando formar uma mão de obra apta para o trabalho nas indústrias. De novo, uma mão de obra apta com propriedade de conhecimento para trabalhar nas indústrias, galerinha de Isaías Coelho. Deu para ver que o meu amigo Pombal tá meio que aburguesando o país, ó. Aburguesando o país. E ele acabou com a distinção entre os católicos das antigas, os cristãos velhos e os descendentes dos judeus, os cristãos novos. Olha aqui, descendente de judeu: oliveira, figueira, da peira, pereira, pereira, do ferro, ferreira, os ferreiros. Oh, descendente de judeu geralmente tinha um sobrenome com o nome de planta ou de profissão. Eles eram perseguidos pela Inquisição, velho. Mas ali a burguesia. E a burguesia portuguesa ficava cerceada pelos cristãos velhos e pela igreja também, né? Aqui são os comerciantes de Portugal, em essência. São os judeus. São os comerciantes de Portugal. Bacaninha. E por último, ele vai ganhar um respaldo maior depois do terremoto de 1755, com 8,5 graus na escala Richter. Papai. Deixa essa imagem grande aí, seu Jorge, por menino fazer o print. Per favore, em italiano. Per favore, seu Jorge.
Beleza, beleza. Alô, meu amigo Luiz Henrique Borges Ferreira. Alô, Joaquim Coutinho. Alô, Lília Souza. Alô, meu amigo Clériston. Meu amigo Clériston, que já tivemos o prazer da presença dele aqui no canal Educação. Alô, Adriano Ribeiro, A7. Alô, Gleucimária da Silva. Gabriela Sobreira, galerinha aí aos vivos. Vou passar aqui, galerinha, ó. Tá aí o grande terremoto de Lisboa. Na realidade foi no mar, provocando aquela... Mas as ondas vamos dizer assim, do sismo, elas foram até o continente. Então, antes de chegar a onda com a tsunami, a própria cidade foi acometida por várias casas caindo. Era dia 1º de novembro, que é dia de Todos os Santos. Foi aquela loucura em Portugal. Pergunta ao Pombal, e agora? E agora? Que faço eu da vida sem você? Não. Ele disse, foi assim, brother, o que é que tem que fazer? Enterra-se os mortos, cuida-se dos feridos e dos vivos. Tem mais nada a fazer, não. E eu completei. E fecha os portos para a Inglaterra, senão nós vamos quebrar de vez, viu? E fecha os portos para a Inglaterra, senão o país quebra de vez, viu? Mega terremoto de Lisboa, viu? Olha aí, o fechar os portos para a Inglaterra, ó. Dom Pedro, por graça do príncipe, não sei o quê, ordena e manda que nenhuma pessoa de qualquer condição, grau, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, possa usar nos adornos dos filhos e não sei o quê, prato. Aí eu botei, ó. Nenhuma pessoa se poderá vestir de pano que não seja fabricado nesse reino de Portugal. Ah, papai, era para ver se os caras não compravam os tecidos da Inglaterra, velho. E era. Eita peleja, viu? Os padres jesuítas vão ser expulsos de Portugal, galerinha. Vão ser expulsos de lá, de todo o Império Português, incluindo o Brasil. Galera de Uruçuí, boa tarde, Uruçuí. 5 e Polo Uruçuí. São José do Peixe, galerinha de Dom Inocêncio, galerinha do ar. Vamos lá pro Pombal. Será quem foi Pombal? Pombal, lá em Portugal. Foi um gênio? Um herói? Um estadista inteligente? Velho. Ele vai ser uma espécie de Vargas. Amado ou odiado, viu? Amado ou odiado. Ou vai ser um tirano, um déspota, um prepotente. Olha, até hoje em Portugal, vamos dizer assim, as opiniões divergem quando você pergunta a algum português sobre o Pombal. Alguns vão dizer, cara, ele foi um gênio. Quis modernizar o país, enfrentou a alta nobreza, enfrentou parte da igreja, defendeu os interesses do Estado em relação à Inglaterra. O cara foi fantástico. Mas outros vão dizer, ele foi um tirano, um ditador, perseguiu os padres jesuítas, mandou exterminar a família dos Távora num julgamento sumário, absurdo, todo cheio de fraudes, de erros. Não deu nem direito de resposta aos Távoras. É um tirano, um ditador prepotente. É parecido com a figura do Vargas no Brasil, né? Muitos defendem o Getúlio Vargas e outros atacam o Getúlio Vargas. Foi um ditador. Vamos lá. O que é o despotismo? Eu peguei esse texto do rei da Prússia, a Prússia hoje é alemã, o rei da Prússia, Frederico II, que também era uma espécie de déspota esclarecido. Déspota esclarecido. Alô, galera de Zona Rural de Uruçuí, galerinha da Escola Antônio Souza. Boa tarde, Ana Cristina, galerinha de Uruçuí, na Zona Rural. Conheço Uruçuí, viu? Galerinha de Isaías Coelho, alô, galera do Luiz Ubiraci de Carvalho, Isaías Coelho, terra boa, viu? Terra boa, Isaías Coelho. Vamos lá. Tem uma questãozinha aí, ó. Sobre a política reformista empreendida por alguns soberanos europeus no século XVIII, que ficou conhecida como despotismo esclarecido,
Marque a alternativa incorreta. Cuidado, velho. Ele quer a alternativa incorreta, povo. Incorreta. Seu Jorge, deixa um minutinho na tela aí, por favor, para ver se a galerinha manda a resposta para nós. Ok, ok. Ó, já temos resposta. Já temos resposta ali. Galerinha já tá mandando resposta para nós. Dividido. Vamos lá, galerinha. Ele quer a alternativa incorreta. Foi uma política reformista visando modernizar o país por seus respectivos reis, com um discurso que pode dizer semelhante a de filósofos iluministas? Pode ser sim. Sua justificação ideológica pode ser encontrada na ideia de Voltaire, que defendia a necessidade de um rei governando com o auxílio de intelectuais? Sim, mas ele quer a alternativa incorreta, galerinha. Cileia diz, tio, a letra E de helicóptero. E Adriel diz, letra E de helicóptero. Um exemplo de utilização de princípios do despotismo pode ser encontrado na política do Marquês de Pombal em relação aos jesuítas? Sim, à medida que ele vai diminuir a influência dos jesuítas na sociedade, vai expulsar eles de Portugal. É, velho. Os déspotas esclarecidos serviram-se de alguns ideais iluministas para reafirmar seu caráter absoluto de poder? Com certeza, viu, velho? Com certeza. Diante da oposição da nobreza e do clero, os déspotas recorriam ao apoio das camadas populares? Não, galerinha, não é popular, não é governando para o povo, para as massas, viu? Letra E de helicóptero. O Marquês de Pombal, o Marquês de Pombal, ministro do rei. Deixa um minutinho na tela, seu Jorge, deixa um minutinho.
Ok, ok. Só faltou resposta dos alunos. Faltou um feedback da galerinha. Por favor. Pombal, ministro de Dom José I, responsável por uma série de reformas em Portugal, inspiradas na filosofia iluminista e no mercantilismo, coube a ele expulsar os padres jesuítas dos domínios de Portugal. O Marquês de Pombal, questão da Universidade Federal de Viçosa, eu acho. O Marquês de Pombal foi um dos representantes do chamado tchan, tchan, tchan. O Marquês de Pombal foi um dos representantes do. Já tem resposta de Uruçuí, já tem resposta do meu amigo Adriel. Beleza. Não é um parlamentarismo monárquico. Socialismo é só século XIX. De boa? Século XIX. Ele vai ser um dos representantes daquilo que chama despotismo esclarecido. Professor, essa estava fácil. É porque a gente está vendo agora a temática, está fresquinha aqui na cabeça, mas às vezes o aluno está lá no frenesi da prova, fazendo a prova, e lê um texto sobre o Pombal, e ele não recorda do Pombal, para acertar a questão é difícil, viu, velho? É difícil, viu? Deixa eu ver mais. Tá aí. É esse cara que governou Portugal com mãos de ferro, claro, e ele governou Portugal num cenário de crise, ó, crise econômica de Portugal. Quando o rei Dom José subiu ao trono, Portugal encontrava-se numa grave crise econômica. Vinha desde o Tratado de Methuen, lembre-se disso, grave crise econômica. O povo vivia em grande dificuldade, a nobreza e o clero que tinham recebido grandes honras em dinheiro abusava do poder. O que é que o Pombal quais são os motivos da crise para que Portugal estivesse em crise naquele cenário? Lembre-se que Portugal vivia também do ouro do Brasil. Ó. O ouro deixou buracos no Brasil, porque era escavado aqui, palácios em Portugal, porque os caras pegavam o dinheiro do Brasil e, ao invés de investir em fábrica, faziam investir em palácio, e indústrias na Inglaterra. Ah, papai! A agricultura de Portugal era muito limitada. Dois produtos, a uva para a produção do vinho, as vinícolas, e as oliveiras para a produção do azeite, famoso azeite de oliva, que é o óleo bom de Portugal. Haviam pouquíssimas indústrias, contadas nos dedos. O Pombal vai injetar um ânimo na industrialização de Portugal, e quase tudo vinha dos estrangeiros, principalmente da Inglaterra. Principalmente da Inglaterra, quase tudo o quê? Os manufaturados. De boa, os manufaturados. Era o famoso Tratado de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos, como a gente tem a narrativa melhor. De boa? Faça o print disso daí, povo, faça o print.
Beleza, beleza. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, povo. Aqui está um resumo do despotismo esclarecido e a figura do Pombal, ó. É uma mistura de antigo regime com iluminismo, olha. O nome dele, esse nome todinho, ele primeiro foi Conde de Oeiras e depois Marquês de Pombal, mas como eu já lhe disse, ele era todo poderoso, uma espécie de primeiro-ministro em Portugal. Ele havia sido o primeiro embaixador português na Inglaterra, foi de lá onde ele recebeu as influências do iluminismo, e ele também foi embaixador português na Áustria, em Viena, na Áustria. É ali onde ele fortalece o absolutismo. Então, ele mistura parte do aprendizado que ele viu na Inglaterra, liberal, e a Inglaterra na Revolução Industrial, top, com aquilo que ele aprendeu lá, na cidade de Viena, na Áustria. A segunda esposa dele era austríaca. A casa da Áustria era famosíssima pelos casamentos. Os outros fazem guerra. A casa da Áustria, os Habsburgos, fazem casamentos. Ah, papai. Vamos encerrar para aqueles 3 minutinhos e a gente volta já já.